vamos aprender nessa noite. Aprenda com Jesus a vencer as tempestades. Talvez você já ouviu essa mensagem inúmeras vezes, mas o que nós precisamos atentar não é quantas vezes nós já ouvimos essa passagem bíblica, essa mensagem, mas aquilo que ela nos traz como ensinamento, revelação da palavra. Se nós estamos ouvindo atentamente aquilo que Deus pela palavra está falando conosco e se estamos colocando isso em prática. É isso que nós devemos observar, nos atentar. Porque às vezes as pessoas, ao ouvir determinada passagem bíblica, a pessoa pensa: essa passagem bíblica eu já conheço. A pessoa já sabe de cor e salteado, porque a pessoa já ouviu inúmeras vezes. Mas nós temos que atentar naquilo que Deus quer nos revelar, aquilo que a palavra vai falar conosco. E se nós vamos obedecer àquilo que a palavra vai falar conosco ou não. É isso que vai fazer a diferença, o que vai importar para nós. Amém? Amém. Glórias a Deus. Então vamos ler aqui o texto bíblico que diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para a outra margem do lago. Então, querido, a primeira coisa que eu quero que você que está ouvindo essa mensagem se atente é que Jesus, ele entra no barco juntamente com os discípulos e ele lhes diz o que ele disse aos seus discípulos. Ele dá aos discípulos uma ordem: vamos passar para outra margem do lago. Então Jesus, a palavra, o verbo vivo, o verbo manifesto em carne, falou com os seus discípulos, falou com aqueles que criam nele, com aqueles que estavam seguindo a ele, que eram discípulos dele, e falou: vamos passar para outra margem. Então Jesus estava dando a eles o quê? Uma direção. Jesus estava apontando, dizendo: olha, existe um lugar, um local aonde nós devemos chegar. Então Jesus estava dando a eles um propósito de vida, estava dando a eles uma missão para que eles viessem cumprir. É isso que Jesus estava dando, uma missão para que os discípulos, aqueles que o seguem, devem cumprir um propósito de vida. Aqueles que seguem Jesus, ele dá a direção. Ele mostra a pessoa, ele fala para a pessoa e ele mostra a pessoa o caminho aonde a pessoa deve chegar. Isso é algo que nós devemos nos atentar. Então diz aqui, quando ele falou: vamos passar para outra margem do lago, ou seja, do outro lado, e partiram. Ou seja, os discípulos ouviram a voz da palavra, eles ouviram a voz da palavra, a palavra falou com eles, e eles o quê? Obedeceram. Quando o texto fala e partiram, eles obedeceram, querido. Eles não sabiam o que iria acontecer depois. Eles não sabiam o que eles iriam fazer do outro lado da margem.
que ia acontecer. Mas eles obedeceram, porque eles ouviram a voz da palavra falando para ele, dando-nos uma ordem. Mas eles colocaram aquilo ali em prática, executaram o que Jesus havia dito. Então eles obedeceram. Diz aqui, enquanto navegavam, ele adormeceu. Então, querido, eles começaram a navegar no mar. Começaram a navegar e as coisas estavam ocorrendo normalmente. O dia estava bom, né? O tempo firme. As coisas ocorrendo, eles lá remando e Jesus adormeceu. Jesus dormiu. E diz aqui, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. O que nós precisamos atentar aqui? Diz que sobreveio. Isso significa, essa palavra, sobrevir, é algo que acontece de forma inesperada. De forma inesperada, eles foram surpreendidos, porque o dia estava bom, firme, tranquilo, navegando em paz. E de repente, foi uma coisa repentina, de repente sobreveio. E essa palavra também ela traz um significado, que significa sobreveio, algo que vem logo depois de outra coisa. Então você consegue compreender o que veio logo depois que Jesus falou com eles. A palavra falou com eles e deu-lhes uma direção, mostrou um caminho. E diz o quê? Que depois, quando eles estavam já navegando em direção a chegar do outro lado, sobreveio uma tempestade de vento. Então, logo depois que Jesus falou com eles, sobreveio uma tempestade. E isso é algo que nós precisamos atentar, porque quando a palavra nos é revelada, Deus, por meio da palavra, fala a nós, ao nosso espírito, pode logo depois vir contra a sua vida uma tempestade. Você tem que se atentar para isso, você que é um discípulo de Jesus. Você que diz, eu estou seguindo Jesus, eu creio nele, eu sou um seguidor de Jesus, eu creio na palavra de Deus. Então não é porque você tomou a decisão de seguir a Jesus que você não vai enfrentar a tempestade. Jesus nunca disse isso para ninguém. Então nós precisamos atentar a isso. Então depois que Jesus falou, veio a tempestade. Então às vezes depois de uma bênção, que a pessoa recebe a mesma bênção, a pessoa alcança uma vitória em sua vida, às vezes vem uma tempestade contra a pessoa. E aí sabe o que a pessoa faz? Qual é a reação da pessoa? A pessoa às vezes fica, às vezes assustada, com medo, porque nós vamos ver nos versículos a seguir, que foi essa mesma reação que os discípulos tiveram. Foi essa mesma reação. Será, querido, que homens experientes como Pedro, João, Tiago, André, homens experientes, pescadores experientes que já estavam acostumados com o mar, será que eles nunca tinham enfrentado nenhuma tempestade no mar da Galileia ali? Será? Lógico que sim, querido. Eles já haviam enfrentado tempestades. Mas por que essa tempestade
Foi algo que causou tamanho medo neles, a ponto deles pensarem que eles iriam morrer. Porque eles perceberam que aquilo ali estava acontecendo algo fora do normal. Era algo fora do normal. Porque todo pescador experiente, eram anos de experiência que esses homens tinham com o mar, conheciam o mar. Então, esses homens perceberam que era algo diferente, algo repentino que veio. E o texto diz o quê? Que veio e colocou a vida deles em perigo. Em perigo. Então nós precisamos entender que as tempestades, elas vêm. Mas o que Deus ele quer nos ensinar é a forma como nós reagimos quando a tempestade vem. É como eu reajo quando a tempestade vem contra a minha vida. É como eu reajo. Como eu vou lidar com essa situação, né? E sobreveio uma tempestade vento no lago e eles corriam perigo. Então foi algo que veio para matá-los. Para matá-los, para impedir de chegarem no seu destino, no local onde Jesus havia direcionado, para impedi-los, para pará-los. Essa tempestade veio contra a vida deles. E o que representa para nós hoje as tempestades? São problemas, são dificuldades que vêm contra a nossa vida, circunstâncias, ataques do inimigo que vêm contra a nossa vida, coisas das quais nós fisicamente não temos o controle. Se algo está te fugindo o controle, fisicamente falando, você está passando uma situação e você sabe, eu não tenho como resolver isso, porque eles entenderam que aquela tempestade não adiantava enfrentar com a força do braço. Porque lá no Evangelho de Marcos, ele narra essa mesma passagem bíblica e ele diz que o vento estava fazendo com que as ondas arremessassem contra o barco, de modo que a água estava o quê? Fazendo com que o barco se enchesse. Então, com certeza, alguns dos discípulos estavam remando e outros estavam talvez tentando tirar a água de dentro do barco. E Jesus está nos mostrando que para vencer uma tempestade não é usando a força do braço, não é usando força física, porque por trás da tempestade havia uma atuação sobrenatural.